Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Cara, tô muito feliz. Hoje a gente tá dando mais um início a mais um projeto do Funes, o Funes Podcast. A gente tá dando início a esse podcast, tô muito feliz. Cara, tá tudo meio que ainda se organizando, tá todo mundo ainda adaptando, mas tenho certeza que isso aqui, primeiramente, nasceu no coração de Deus e a gente tá só transmitindo aqui, tá? Então, galera, tô muito feliz. Vou falar isso umas 3.000 vezes, vou falar isso um monte de vezes, que realmente tô muito feliz mesmo. E, cara, foi. Teve batalhas, teve lutas, mas hoje nós estamos aqui pela honra e glória de Deus. Tenho certeza que a gente vai trazer muito convidado bacana, a gente vai trazer muita pessoa aí que tá levando o reino de Deus de várias formas diferentes. Então se conecte aí, já curte, já compartilha e não esqueça de mandar isso aqui para mais pessoas, certo? Galera, hoje a gente tá com uma pessoa que o convidado que vai estrear hoje isso daqui, cara, é um convidado que particularmente para mim já faz parte da minha família, eu já considero da família dele, já fico na casa dele há algum tempo ali já, desde quando eu converti, desde quando eu tô na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu tô ali na casa dele, pra mim já é um pai, a família dele ali já todo mundo acolhimento ali total. É com grande honra que eu passo pro meu convidado aqui, Pastor Edson. Seja muito bem-vindo, Pastor Edson. Opa, Fabrício, é uma honra para mim também poder estar aqui participando com você aqui, com essa galera aí, com essa juventude aí, força jovem nossa aí, né? Glória a Deus, Quadrangular aí, né? O Funes. Então, é uma honra para mim poder participar desse primeiro podcast de vocês aí. Pode crer que isso vai dar sucesso, hein? Ah, esse daí. Estou muito feliz mesmo, pastor, de ter o senhor aqui. Nossa, é muita honra, assim, ter o pastorzão aqui. Eu chamo ele de pastorzão. Ele acompanhou eu nessa trajetória aí, acompanhou eu nessa carreira ministerial que a gente está tendo aí. E, pastor, antes da gente estar iniciando, se apresente um pouco mais para aquelas pessoas que por um acaso não te conhecem ainda. Fala aí um pouco do Amém. senhor aí. Opa, beleza. Não tem muito o que falar assim de mim, não, porque a gente é muito pequeno, né? Diante desse grande Deus que nós servimos, né? Que é todo poderoso aí. Mas, galera, sou pastor da Igreja Evangélica Quadrangular, já há mais de 20 anos, né? Já vai para 24 anos, a gente está aí nessa peleja aí, nessa batalha, né? Então estamos aí firme e forte com Deus aí, servindo ao reino. E co-pastor da pastora Miriam, né? Trabalhando com ela aí, lado a lado com ela aí, que nos deu essa grande oportunidade. Foi ela que nos lançou aí ao ministério, né? Então é muita alegria, com muita honra que eu falo isso, que a gente é fruto do trabalho dela também, né? Então, graças a Deus, faço parte dessa igreja do Evangelho Quadrangular, já há mais de 30 anos, né? Que a gente faz parte desse ministério aí, e a gente tem ido aí louvando a Deus, levando a palavra do Senhor aí, né? Então É, estamos sempre prontos para servir o reino de Deus. glória a Deus. Ah, galera, é isso, né? Pastorzão tá na área hoje. Hoje aqui vai ter muita história, muita conversa bacana. A gente tá aqui no prédio da Quadrangular, a gente tá fazendo podcast aqui na igreja do Quadrangular. E é isso. Então, pastor, quero saber do senhor, como que era o pastor Edson? Na infância, o Ixi. pastor Edson, o Edson, quando era É, criança. O senhor quer falar quantos anos você tem? para mim não Não. tem muita, né? O pessoal acha que eu já tenho 50 anos, já passei dessa idade aí, né, brother? Já passei de 50 anos já. Já é 5,5, Olha né? lá, Já beirando 55 anos. 5,6, já beirando aí esse ano aí, se Deus quiser. Se Deus nos der a graça, né? Em nome de Ah, Jesus. mas Então, aí, na infância, como o senhor nasceu, onde o senhor cresceu, olha, pastor? Fabrício, na verdade eu sou mineiro, né? Sou mineiro mesmo, assim, de sangue mesmo, né? Mineirão mesmo, né? Então eu nasci na cidade de Santa Rita de Cássia, né? A famosa Cássia, eles falam Santa Rita, mas é Cássia, Minas Gerais, né? Então Entendi. aqui, bem próximo de Franca também, nasci ali, mas não fui criado lá, né? Nasci em Cássia, Minas Gerais, mas com idade de 4 anos, mais ou menos, a gente já saiu de Cássia, né? Morei em outra cidade, estado de Minas também, mas quando eu vim para Franca, já estava com a idade de 10 anos. Com 10 anos a gente Ah, não, eu vim para Franca. já tava moço já, o homem É, já tava. menino de 10 anos. Mas em casa o senhor já passou muita coisa lá, assim, nesse pequeno tempo que o senhor ficou lá? Então, Ou- Cássio, assim, as recordações são muito poucas, né? Porque com 4 anos a gente saiu de lá, eu lembro de algumas coisinhas, assim, a gente brincando na casa dos avós,
aquela coisa toda, né? Mas se nem onde era a casa, onde eu morei, já não, isso aí não Não traz tem recordação, não tem recordações. recordação não, né? Lembro da casa da minha avó, mesmo lá em Casa de Cássia, vó, né? quem não Casa de lembra, tá vó, doido. casa de vó sempre fica marcada na vida da gente, né? Mas foi assim, né? Mas daí eu morei na região próximo de Rio Preto ali também, né? Tem uma cidade de Minas Gerais ali. Morei ali, a gente quando era criança, fomos para lá, moramos. E tem uma cidade assim que eu tenho que ter vontade de voltar lá, sabe? Eu Olha. saí de lá, onde eu morei lá em Minas Gerais, ela chama Fronteira Minas Gerais, né? A cidade chama Fronteira Minas Gerais. Região de Rio Preto ali também, sabe? Tá muito próximo ali, Planura, morei em Planura também. Então, eu tenho vontade de voltar lá, porque eu saí de lá menino e nunca Pra voltei ver mais como é que nessa. tá, assim. Ixi, nunca voltei nessa cidade mais, né? Passa o Rio Grande lá, aquela coisa. A cidade eu vejo pela internet, pesquisando para ver. A cidade cresceu demais, aquela coisa toda, né? Então, Nossa. essa é a trajetória nossa, essa aí, brother. E, não, mas assim, eu também, eu morei um tempo lá em Piracicaba e eu, vira e mexe, quando eu vou pra lá, eu passo em algum lugar assim, pra ver como é que tá, assim, pra ter algumas recordações, assim. Aí, se o Certo. senhor passar, o senhor é capaz de lembrar alguma coisa ou outra, Ah, assim. com certeza, com certeza. Vou lembrar sim. Porque ela Ah, tem muitas recordações de lá de infância ali naquela cidade de Minas Gerais. 5 anos eu morei nessa cidade, né? ah, Então, não, tem. Bem que, assim, não tô chamando o pastor de velho, gente, mas faz um tempo, né, pastor? não, Assim, não, uma faz coisa, um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho de tempo, um né? pouquinho de tempo só. E Mas aí, os 10 anos, o senhor retornou pra. Retornou não, veio pra Franca, né? com os 10 anos, aí quando a gente morava em fronteira Minas Gerais, o processo foi o seguinte: meu pai sempre até essa idade, meu pai sempre trabalhava fora. Então ele vinha em casa levar dinheiro, aquela coisa, suplemento para a família, né? Mas ele saía trabalhando. Trabalhava em barragem, construção de pontes, essas coisas, de barragem, né? Então, usina de elétrica, e trabalhava nessas construções. Então, Entendi. meu pai trabalhou muito nessa área aí. Então, ele viajava muito, ficava muito trabalhando fora. E quando ele veio para Franca, que ele quis dar um basta de trabalhar, ficar longe da família, ele veio trabalhar em Franca, na construção da rodoviária, onde a gente falava assim, rodoviária nova antigamente. Não é a Mogiana, não. A rodoviária lá embaixo, lá, né? A rodoviária lá embaixo, lá. Não Lá sei. na rodoviária mesmo. Essa que você Nossa. existe hoje, você conhece hoje. É. Porque antes não era ela, né? Antes era no centro, pequenininha, aquela coisa toda. Eu lembro da pequenininha aqui no centro. Então meu pai quis ir para Franca, né? Ele veio para Franca. E a gente teve assim, em fronteira Minas Gerais, a gente teve assim uma vida assim muito difícil, porque era muita criança. Meu pai, maravilha, hein? Velho O fez, homem gostava. o homem teve 7 filhos. Rapaz do céu. Aqui, onde a gente morava até em Minas Gerais, lá, teve 7 filhos esse tempo aí. Depois a gente veio para Franca, veio mais 2 ainda, pá, né? Não, Vixe. veio para Franca, veio mais 2 ainda, teve 9 filhos total. Você tá entendendo? Rapaz. Papai O homem era gostava gigante, da papai era coisa. benção, papai foi benção, né? Então, é um grande exemplo que carrego no peito até hoje, muita saudade assim dele mesmo, nos ensinou muito. Lá em Fronteira, Fabrício, era o seguinte, como a cidade pequena, as oportunidades que tinha lá, meus irmãos trabalhavam, os mais velhos trabalhavam assim, negócio de engraxar sapato, aquela coisa, né? Entendi. E meus irmãos pegavam e faziam aquilo lá, e eu com 6 anos saía atrás do meu irmão mais velho, era ajudante dele, você tá entendendo? Aí quando eu completei 7 anos de idade, aí ele fez uma caixinha para mim também trabalhar. Engraçado, você tá entendendo? Não, Então aí eu já. chegava da escola a trabalhar, você tá Já entendendo? ia. Opa, já ganhava, já Aí garantiu os meninos novos que tá já, aí, ó, fala. já garantiu o milho das galinhas, você tá entendendo? Aquela coisa, Rapaz do ajudava céu. minha mãe com alguma coisa, com dinheirinho lá, tal coisa. Aí minha mãe sempre dava um trocadinho para nós passear, né? Porque todo final de semana tinha um matinezinho lá na cidade, Ah, aquela coisa toda. A gente vai já, aquela. já ia pra. Não, aquele é o tempo da brilhantina, velho. Nó, Da brilhantina. rapaz do Elton John, céu. Olivia Newton-John, olha só que coisa. Então a gente, entendeu? De menino a Brilhantina. gente ia pra essa área aí, né? Não, Então, eu então sei, teve um minha começo, avó né? falava disso aí, esses negócios brilhantina, esse de É, teve, disco. teve toda essa trajetória na vida aí. Aí vindo para Franca, né? A gente vindo para Franca, quando a gente veio para Franca, eu falei para você 10 anos, aqui a gente veio, eu não tive muita oportunidade de estudar aqui em Franca, né? Entendi. Até quando minha mãe me matriculou na escola e tudo, eu estava estudando,
e aquela coisa toda, aquela alegria. Aí, de repente, eles pegaram e a diretora falou para mim assim, olha, eu preciso que você fale para sua mãe trazer a sua transferência. A gente era criança, não entendia muito esse problema, esse negócio. Era mais Transferência? tão Essa fácil como é hoje, transferência veio assim. errada, essa transferência veio errada, de Minas para cá. De fronteira para cá, tá errada essa transferência. Mas como é errado assim? Aí, na época, estava fazendo a quarta série na época, eles queriam me voltar para o segundo ano de novo, porque na transferência tudo errado. Falei, não, tá tudo errado, eu não aceitei esse Já, o negócio todo, senhor gostava de voltar não. escola? Oi? Gostava de escola? Gostava. Eu gostava de escola, Ah, eu não sabe? gostava, não. Eu gostava de escola, rapaz. Eu não Aí eu gostava. tive que, você entendeu? Eu tive que parar de estudar naquela época lá, sabe? Em 79. Nossa. Não faz muito tempo não, né? 79 faz Sete e muito tempo nove não. é. Não, não faz muito tempo assim É não. não? Não, Uns mas 30 aí. anos, 33 anos mais ou menos. Vai Um pouco mais. não vai pra calculadora também, não. Você vai ficar escandalizado aí. Vai escandalizar a rapaziada aí, né? Você tá entendendo? Mas aí, como não tive a oportunidade de estudar, aí eu falei pro meu pai, então é o seguinte, naquela época a gente podia trabalhar muito cedo, né? Aí eu falei, pai, é o seguinte, já que não pode estudar, então eu não posso estudar até chegar essa documentação, porque acho que vinha de Jack, porque no rapaz de semana não vinha de jeito nenhum. Vinha Didi. Não, eu não tinha. Para meus pais ir lá em fronteira, é muito longe, eles não iam, né? Então não tinha como eu estudar e sem documentação. Aí fui impedido de estudar. Falei, pai, então já que eu não posso estudar, eu quero trabalhar. Meu pai falou assim, mas trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar. Então você tira minha carteira profissional aí Já e arruma um podia naquela serviço época para mim assim? aí. Você tá entendendo? É porque já estava no final de 79, já estava já para 11 anos, já virando o ano para 12 anos, né? Você tá Entendi. entendendo? Então, em 1980 já, eu já fiz meu primeiro registro. Com 12 anos de idade, eu tive que registrar. Você tá entendendo? Vixe. Então, aí que eu fui trabalhar, porque não Meu podia primeiro mesmo. registro foi. Ó, Aí, você tá entendendo? A gente foi trabalhar já na indústria, você tá entendendo? meu primeiro foi com 19, moço. O Tá homem com entendendo? 12 já tava aí, ó, na luta, Tava rapaz. nativa, brother. Então, trabalhava, você entendeu? Trabalhava nas indústrias de calçado de Franca aí. Conheci várias indústrias aí, você entendeu? Então, fiz vários calçados aí, Aí, glória a ó, Deus, você né? viu a rapaziada de Franca aqui, ó, Então, pioneiro então, você tá da. entendendo? Então, a gente teve essa história, essa trajetória nossa aí, né? E quando o senhor era pequeno, assim, o senhor brincava? Brincava do quê, assim? Dessas brincadeiras de criança? Rapaz, a brincadeira nossa era joia, cara. Era joia? Portanto, esse dia pra trás, lá em casa lá, e eu tava de bermuda, eu comecei a mostrar pros meninos as cicatrizes, os netinhos. Falei, filho, sabe o que é Rapaz. isso aqui? Não, O vô os fez a. meninos, seus dedos, tem cicatriz, Filho, não, é? não, sabe isso aqui? Cicatriz. Esse aqui, o vô foi pular de um chiqueiro, o vô rasgou a barriga, entendeu? O vô foi rolar numa roda de madeira lá, você tá entendendo? E o vô pegou e rodou, cortou a perna, rasgando a perna. Então a cicatriz aqui vai para esse jeito. Rapaz, Então, é. E os vai ter meninos tudo lá, várias. não podem nem Então, sair descalço na rua, não, é. ele vai ter casa da rua, sabe? Então, a gente brincava muito, assim, sabe? Tem uma brincadeira muito sadia. Aquele tempo lá era muito legal. Jogar bola, bolinha de gude, esse Isso, negócio aí. isso. Então, quando a gente bola de gude, então, meu irmão. Isso, bola, futebol de campo. Então, tudo isso a gente Ô, foi. A pastor, nossa o infância. senhor falou que tava trabalhando no calçado ali, né? Trabalhava no meio ali. Uma vez eu ouvi o senhor falando. Foi ali que você conheceu o Paulinho Van Damme, que você conheceu o nosso Não, irmão Renatinho, né? hã? Nosso irmão Renatinho. Foi lá que Que, você conheceu esse? Rapaz, não, quando ele falou do Paulinho Van Damme, eu não me aguentei, rapaz. Paulinho rapaz. Van Damme, imagina um homem na Cara, briga. isso aí vai Você acha pro. que ele gostava da briga? Meu querido, você vai pro ar depois aí, cara. Paulinho vai falar assim, ô pastor, você tá me tirando? Paulinho, Não, agora o o Paulinho Van Damme não Paulinho. deve estar tão Van Damme assim, não. Não é brincadeira, Paulinho Van Damme é que eu tinha um nosso diretor de diácono que brincava, que ele chamava Paulinho Van Damme, porque ele era meio sanguíneo, né? Pessoa sanguínea. Pois é, ele se irritava à toa, né? Mas não, o Paulinho eu conheci ele, na verdade, né? Eu conheci o Paulinho quando a gente estava. Eu ia na casa do meu sogro, sabe? Então, meus cunhados, a gente ia o pessoal jogar futebol ali no Jardim do Éden, né? Então ele morava ali perto, ele jogava bola com o pessoal, né? Então eu via ele ali jogando bola. E eu via que ele era brabo demais, você entendeu? Na Mas mão, eu não, queria sair aquele na tempo mão ali, lá não direto era, e aquele reto. tempo lá ainda não chamava ele assim de Paulinho Van Damme, né? Que isso aí foi depois da igreja. A gente fez amizade, e, né, trabalhou com a gente aqui na igreja, né, como diácono, você entendeu? Gente boa, cara, gente boa. E, e aí, o senhor cresceu aqui, né? 10 anos o senhor veio, cresceu.
E como é que foi sua juventude? Eu lembro que o senhor falou que gostava de uma escola de samba, gostava Não, de velho, dar não, uma desfilada, não, mas isso aí é coisa, águas passadas. águas passadas, mas tem Não, que isso ser aí, pra mas tem que, galera. pra galera tem que se conhecer Tem que, tudo tem, isso, é histórico? a Meu histórico, né? Aqui o Deus, velho, minha negócio é biografia. águas claras, limpas e Nossa, minha transparentes. biografia assim não é tão limpa assim não, brother. Não tem Não, mas tá água limpa doido. não, né? Então, você tá entendendo? Vai escandar a rapaziada aí. Eu Não, falei, meu misericórdia, vai Deus, escandalizar você tá ninguém, não, entendendo? tá Mas é doido. o seguinte, Fabrício, como a gente não tinha um conhecimento da palavra, não conhecia Jesus, você tá entendendo? Então a gente, assim, desde a nossa adolescência, a gente já tinha aquela coisa, como a gente trabalhava, então a gente achava que tinha por direito de sair de casa também. Entendeu? Entendi. Curtia a vida, aquela coisa toda. Era eu, meu irmão, a rapaziada, a galera do nosso tempo lá, você entendeu? Colegas de trabalho. A gente saía muito junto, primos, né? Então a gente saía pros bailinhos que se fazia nos lares, nas Deixa casas, eu te fazer uma antigamente. pergunta. Minha mãe, minha avó falavam muito de bailinho de garagem. O senhor participou disso aí? Demais, vixe, demais. Tá entendendo? E outra E coisa, ela não tinha. falava que era. Era Não, uma assim, terra ó. sem leite, tá Eu sei que entendendo? agora nós é crente e tudo mais, mas assim, ela falava que era um bailinho bem mais saudável do que é Não, hoje. Assim, mas ele falava que porque era uma era coisa. saudável, porque é o seguinte, se você passar perto de uma casa assim, a garagem estava aberta, som assim, o pessoal dançando, você chegava lá e, entendeu? Ia dançar também. Ou sem convidar, não tinha esse negócio não, brother. Era. Não, não tinha esse negócio de Eu convidar, chegava ali não. no passeio e. Você via lá uma casa lá, uma garagem lá e fazendo um sonzinho lá, o pessoal dançando, nós chegava dançando também, não tinha esse negócio não, pedia licença não. Tá entendendo? Era pé na porta Os mesmo. meninos chegavam assim, era desse jeito, antigamente era desse jeito, cara. Nossa, era, rapaz, Minha mãe falava. Minha mãe falava que gostava bastante dos bailinhos de garagem, que era assim, era uma amizade mesmo, era aham. uma galera. Então, você entendeu? Então era uma coisa assim, muito, muito assim, que sadia, você entendeu? Então, pessoal, a gente fazia muita amizade assim mesmo, assim, você entendeu? Então, era uma coisa assim muito limpa, muito legal, assim. Então, não era coisa de escandalizar, você entendeu? Igual Entendi. hoje o negócio pega aí que não dá certo. Mas aí, você entendeu? Leva muito para outro lado. Mas só que esse tipo assim de liberdade também, que você tinha de sair assim, aí tem os lados bons e os lados ruins também, crítico, né? Nem Porque tudo é flores, né, pastor? porque você vai. Há mais opção de escolha e criação também, né? Porque nesse período, assim, a gente conhecia gente também que os pais mesmo falavam, ó, sempre anda com pessoas melhores que você. Meu pai sempre orientava, entendeu? Pra gente tomar Entendi. cuidado com o negócio, problema, perigo, negócio de droga, essas coisas assim. Meu pai sempre pegava no. Você entendeu? E outra coisa, eu falava, respeita a filha dos outros como vocês querem que respeite as suas irmãs. Então, meu pai tinha esse negócio aí, sabe? Se vocês um dia chegar a aprontar com a menina e engravidar, vocês vão casar. Então tinha essa era a lei lá em casa. Então, meu pai era meio, você entendeu? Ele Então pegava era. assim, no pé mesmo assim, você entendeu? Dava uma bronca assim em nós, assim, nos homens, 6 peão, né, cara? 6 homens, né? Eram 6 homens Seis e homens e três três meninas. mulheres, né? Três Então a mulheres. galera Ah, grande. mas assim, Aí eu vejo muito, pastor, assim, que falando um pouco dessa questão de sair da sua época, da uma época Uhum. que era uma época mais saudável, uma época que. Tá bom, tinha suas coisas ali, tinha alguma coisa ou outra, mas hoje em dia é muito. Muita baderna, né? Se a gente for ver hoje, os jovens de hoje, eles já estão com uma mentalidade mais avançada, estão com uma mentalidade mais para cima. Antigamente a galera queria, era que nem o senhor falou, tipo, era mais um ambiente familiar. Tinha um ou outro que era mais Uhum. descabeçado, mas assim, era mais familiar, não era? Não era tipo assim, Isso. o senhor falou que você podia entrar na casa do homem, lá da casa da pessoa e não tem problema, Tranquilamente. tipo, você tava ali dançando, hoje você vai entrar na casa de uma pessoa assim, Vixe, hoje, meu Deus, câmera, nossa, cara. você tá doido? Não, hoje você não pode. Então, baile lá, hoje tem uma pessoa fazendo uma festinha lá. Nossa, né, pessoa dançando, ninguém entra na casa de ninguém hoje. Não tem esse Não, hoje negócio né, mais. não tem mais Mas esse isso, né? negócio de 40 anos atrás, tá entendendo? Ou pouco mais de 40 anos, eu tô falando de 40 anos, que 15 anos eu saía lá do Brasilândia, vinha aqui pra Vila São Sebastião, pra casa da minha tia, nós saímos com meu sobrinho aí, a gente ia pra Resende, na São Sebastião mesmo, essa região aqui, nós chegávamos assim nas casas, assim, dava baile lá nas casas, não chegava, entrava e, você entendendo? E Então era assim toda a região, você entendeu? Então era desse jeito, não tinha esse negócio de ninguém falar, "Ô, não vai entrar, você entendeu? Só que não tinha, a gente respeitava a casa dos outros também, você tá entendendo? Agora, hoje em dia você sabe que não pode fazer esse tipo de não, coisa, hoje em hoje em dia você dia não pode abrir as portas assim.
Você entendeu? Das festas tem que você ver quem é que vai para sua casa. Hoje em dia você tem que tomar Você tá cuidado até quem que entendendo? você põe dentro de casa, que é Hoje em dia perigoso, o né? negócio é perigoso. Mas naquele tempo também existiam as coisas ruins. Tinha drogas também. Você tá entendendo? Só que não é tão escancarada como é hoje. Né? Então, antigamente tinha droga também. Eu me recordo que quando eu ainda era jovem ainda, estava na faixa etária, estava com 18 anos, eu era supervisor de uma empresa. Você entendeu? Era Vixe. supervisor de uma empresa, né? Então, eu fui promovido a ser, a ser supervisor e eu tinha uma produção de 900 pares dias. Tomava conta. Uma esteira produzia 900 pares dias. Você entendeu? Então, é, ali tinha um colega de trabalho ali, que o cara era meu superior, gerente. Entendi. E a gente saía um dia ali, que a gente saía para junto sempre para tomar uma, né, beber, aquela coisa toda. Dá Aí um uma, dia, uma tranquilizada. aí ele pegava depois do expediente, ele chamou eu para, oh, vamos, chama para mim, para a gente sair para beber. Eu falei, hoje eu não tenho, né? Ele falou assim, não, mas eu também não. Eu falei, mas como a gente vai sair? Quando vai beber como? Eu falei, não, vamos sair que a gente encontra um marreco aí na rua aí, a linguagem. Um Entendeu? marreco. O que seria um Marreco. marreco? Aquele marreco, esse seria eu falei assim, um marreco na linguagem de antigamente seria um cara meio bobão, você tá entendendo? Encontra um bobão Ah, aí que vai jogar comigo, eu vou ganhar dele, você tá entendendo? A gente vai ganhar uma grana aí, você tá entendendo? Então a ideia dele era essa. Eu falei assim, João, mas... Ele falou, não, vamos nessa aí. Aí a gente saiu, você tá entendendo? Ali na Libadaró ali, perto daquela escola ETC ali, sabe ali? Aquela região ali ali. já. Subindo ali, a firma era ali pertinho ali, pra baixo ali, sabe? Aí subindo ali, ele logo sente um negócio lá, um baseadão, você tá entendendo? Um tora de... Aí vem me oferecer. Eu falei pra ele assim, ó, beber com você, João, até bebo, cara. Né? Vamos aí beber, mas isso aí não faz a cabeça não, cara. Droga, isso aí não Você faz a já. cabeça não. Falei pra ele, Ah, não, isso aí isso aí eu é. sou vacinado, isso aí não faz a cabeça nem a pau. Não, tranquilo então. E eu fumava na época, tabaco, cigarro, né? Falei, não, mas isso aí não faz a cabeça não. Aí a gente foi, você entendeu? Saímos ali, na Presidente Vargas aí, perto da prefeitura ali, mesmo ali, antes de chegar na prefeitura ali, ele encontrou um cara ali, entendeu? Que era colega dele lá, o cara vinha de encontro com a gente chamou ele, vamos ali pro barzão jogar ali? Tem grana aí? Ele Aí achou falou, um tem marreco. grana aí? Ele falou, depois o cara, tem grana aí, cara? Acabei de receber agora, então vamos pra lá. Eu falei, chegou lá e só mandou, vai. Aí achou um marreco. Ah, você tá entendendo? Então, é umas coisas muito, você entendeu? Muito louca. Muito. A gente saía de lá, a gente saía aqui da São Sebastião, lá do Brasilândia, para São Sebastião a pé, daqui para lá a pé. Andava a pé, cara, assim, você entendeu? Tranquilo, É. assim, você entendeu? Não tinha Era igual nada. Jesus, na sola. Porque assim, de dia você andava de ônibus, né? Mas muito tarde, assim, às vezes a gente ia a pé, andava a pé, queria andar a pé mesmo, assim. Não tinha E. perigo, né? Aquele tempo, né? Agora hoje, você Nossa, sai de casa na hoje. estação, dependendo do horário ali, a gente não vai, não. A pé não vai de jeito nenhum. Ah. Eu assim, eu já andei muito a pé em Franca. Hoje, assim, é porque tem carro, tem comodidade, tem, eu não vou não, mas. Você pensa duas vezes antes de ficar saindo de pé e ficar. A gente fala ficar sobrando aí na sua aí, ó, É, não. Mas, pastor, eu queria saber como é que foi isso? O senhor falou de sua juventude um pouco, falou de todos os acontecimentos aí. Como é que foi essa questão do senhor, tipo, com a igreja? Como é que foi o primeiro contato? Como é que o hum, senhor se converteu, né? Como é que sim, foi sim, esse sim. processo aí? Então, Fabrício, assim, tudo começou assim na nossa vida, minha vida, que eu casei muito cedo. Ó, com 17 Mas anos eu depois já eu vou até comecei. falar ali. Com 17 anos eu comecei a namorar com a minha esposa, você entendeu? Você encontrou ela no ônibus, que ela caiu nos seus braços, assim, no Você ônibus? revela isso aí, ela vai. Esse é o lado B, esse é o lado B do Vou negócio, lá. entendeu? É, mas então, Veio. sabe, Ué, já. mas, você entendeu? Então, com 17 anos, a gente começou a namorar. E a gente tem a mesma idade. Somente uma semana só eu sou mais velho que ela. Você A entendeu? tia Edna tá, É ó, por isso que ela até dá respeito, porque tchau, 7 anos mais velho que tá. ela, né? Tá em dia, tia Edna, 7 dias ó. mais velho, Tá entendeu? como, ó? Você entendeu? Então, você entendeu? Então, veja bem. Aí a gente pegou, sabe, a gente começou a namorar com 17 anos. Namoramos um ano e meio, você entendeu? Aí eu falei pra ela, isso você quer mesmo? Ela falou, não. Eu falei, Com então, 17 anos vamos ficar namoro. noivo, né? Então, a gente ficou noivo, ficou mais um ano e meio noivo, nos casamos. Então foi 3 anos de namoro, entre namoro e noivado. Entendi. Nos casamos, você tá entendendo?
Aí ela, muito cedo, depois de casada, ela engravidou, depois de uns 3 meses já de casado, parece, coisa assim. Ela já engravidou, sabe, assim, da Keila. Não se adaptou na época com remédio, essas coisas assim. Então Aí ela a Keila foi a engravidou, primeira. A Keila é é, a mais velha. isso, aquele é mais velho. Então, Aí o você entendeu? Keilão. Aí, É, nós acho que ela você parece que é minha irmã, né? é. Parece que é minha irmã, que Ê, tô Keilão. brincadeira. Tá. Aí, você entendeu? Aí, quer dizer, aí nós pegamos e começamos, sabe? Aí a gente começou a nossa vidinha lá, nós três, tá ligado? Aí a gente tava assim com. É difícil adaptar no casamento para uma vida um menino de 20 anos e da vida que eu vivi no passado. Entendi. Você tá entendendo? Porque desde a adolescência, aquele menino solto, saía demais, bailinho, vou pular esse negócio de carnaval, pulou. Nós pulamos essas Deixa, coisas deixa. assim, parece que ficou para trás. Águas passadas. Você tá entendendo? Então, essa vidona que a gente vivia assim, então no casamento a gente achava, eu pensava assim, que a gente poderia continuar naquela vida. E não Entendi. pode. Com Casamento é coisa criança, muito assim, é. séria. Você tá entendendo? Então eu não estava assimilando as coisas. E às vezes estava deixando muito a desejar em relação a ela em casa, sabe? Então eu Entendi. saía com os colegas de trabalho, você entendeu? Eu achava que a gente trabalhava muito, assim a gente podia também curtir muito, mas assim sozinho, só com colegas. Aí deixava ela e saía com os colegas, final de semana, dia, sábado, dia inteiro dentro do bar. Aí, você entendeu? E aí foi aquilo lá, ela foi cobrando, fazendo as cobranças por direito da esposa, e eu não estava entendendo o mistério. Chega que ela estava Entendi. pegando meu pé demais. Aí chegou num ponto que a gente quase estava para separar mesmo, porque eu cheguei nela e falei de separação, porque eu não aguentava ela me E cobrar. por conta dessas questões Isso, de, você tá de entendendo? Ela me rua, essas cobrar, aquela questões de. coisa lá, me cobrando E de já tinha bebendo, criança porque também, tem uma né? vez que eu parei, sabe? Portanto, pedi, para de beber, né? Para de. Eu falei, beber não vou parar não, para de fumar. Aí ela falou tanto, e eu peguei e parei por 2 anos e 2 meses. Mas quando eu penso que não, mas saindo com os colegas, aí eu, pega aí, eu, não, tô fumando não, fuma aí, e aquele negócio doido bebendo junto. Aí esse Quando eu negócio pensei que é. não, tava com cigarro no bolso de novo. Mas uma decepção para ela, você entendeu? Quando ela viu que ela entristeceu demais. Aí aquele negócio lá, e falei, você conhecia eu, ele era assim mesmo, não vou mudar por causa de você não. A ideia do homem, você entendeu? Já tava ali, já. Você entendendo? Eu acho que É o que é inimigo quando. estava querendo destruir meu casamento mesmo. Mas foi nesse ponto crítico no casamento que a gente estava completando 3 anos de casado, 3 anos de casado, estava com 3 anos de casados, e entrou essa crise, quase destruiu o nosso casamento. E a gente, como Entendi. eu já tinha optado até mesmo em separação, aí foi quando, né, no trabalho, uma firma onde eu trabalhava, aí o meu supervisor, nessa época eu não era supervisor, mas não, o meu supervisor pegou, me viu triste, e ele era meu amigo antes de bar, aquela coisa, e tinha conhecido a Jesus. Você está Nossa, aí, entendendo? que benção. Aí ele chegou e falou, não, o que está acontecendo? Você está muito triste, o que está acontecendo? Aí eu peguei, não era de abrir com o cara, como a gente era colega, ele peguei e me abri com ele. Falou assim, vamos na minha mesa. Eu falei, não posso, eu estou muito apertado de serviço. Deixa aí, vamos na minha mesa. Falei, não tem como. Eu falei, não, pode deixar aí, que eu ponho alguém, aí nós vamos conversar um pouquinho. Aí eu deixei o meu trabalho lá e fui para a mesa dele conversar. Falei, o que está acontecendo com você? Né, o que está vendo? Aí eu falei para ele, né, falei, casamento, assim, se assar. Comecei a falar para ele, falou assim, mas sabe que Jesus pode mudar a sua vida? Porque Jesus Caramba. mudou minha vida É. também. Você entendeu? Você me conhece, nós éramos parceiros, nós éramos juntos. Pastor, deixa eu te interromper um negócio aí. O senhor falou um negócio aí que eu fiquei curioso. Jesus não só mudou o seu casamento, mas mudou a sua vida. Eu Sim. acho que esse é um ponto que a gente tem que bater, porque Uhum, como a gente tá numa igreja, a gente tem bastante casais, e tem casais aí que talvez vai nos escutar, uhum. que não é. Jesus não vai somente mudar o casamento, mas tem que mudar a vida deles A também. vida da pessoa também. Você Isso é está forte, entendendo? né? Isso É aí muito é. forte, você está entendendo? Então, quando a pessoa tem, na realidade, um encontro com Jesus mesmo, você está entendendo? Porque você fazia de tudo. Eu me esforcei tanto para mudar. Porque eu falava nisso. Porque não era aquilo que eu queria, na verdade. Porque se eu quisesse largar, aquilo, sabe? Então, quando a gente estava assim, eu estava longe,
Tava lá no trabalho, bati aquele arrependimento, por que que eu fui brigar? Fui discutir com a minha esposa. Hum, Você tá entendendo? Eu já tenho uma filhinha. sei bem Né? como E é Deus isso. usava Sei muito bem. a minha, e Deus usava muito a minha filha para falar com a gente, sabe? E antes da gente converter. Nós sentava Rapaz lá, do a céu. gente sentava aquele sofá, assim, aquele sofá comprido, sentava lá para assistir novela na sala lá, você entendeu? Não tinha nada para fazer, não tinha Jesus, não tinha nada. Então sentava para ver novela lá. A gente sentava aí quando a gente estava brigado, cada um para um lado, tá entendendo? Cada um para um lado, né? É, Então, parece que deu um. Pera aí, aí, só deu um erro aqui, mas nós já vai arrumar aqui. É, tá. demorou muito. Não, não, é. Hã? Vamos. Só que se. Tira aí, vamos ver se vai dar certo. Ah, galera, é o primeiro, é isso mesmo. Aqui tem hora que não. Não, ó, deixa essa daí aí. Deixa essa daí. E só troca os cartões de memória. Porque não tá usando aquele cartão ali. Ah, tem que dar um corte ali. Aí parou, né, Caião? Aí voltou aí? Voltou. Tá gravando aí, normal? Dá um talento aí, rapaziada. Eu devia ter feito isso, na real. Aí. Ligou? Tudo certo? Pode pôr. Aí. É, galera, primeiro a gente, infelizmente, vai ter alguns erros. Até acertar tudo, deixar tudo bonitinho. Mas então aí. Então tá, voltou tudo no normal, certo? Aí tá gravando aí normal? Tá a barrinha lá de gravar? Certeza? Então vamos voltar ao raciocínio, pastor. Maravilha. Desculpa, Amém. Pastor, peço desculpa que é o primeiro. Não, imagina, imagina. Então, Fabrício, né? Como eu estava dizendo para você, né? Então, a minha filha, Deus usava muito ela para falar com a gente. Não entendia aquilo lá ainda porque a gente não conhecia Jesus, né? Mas a Keila, ela era pequenininha, sabe? Então a gente sentava, quando a gente sentava, num sofá, num sofá grande, ela de um lado e eu do outro, e a menina no meio, você entendendo? De repente, a criança pegava, a menina pegava, ela via que a gente estava assim meio emburrado um com o outro, conversando, ela pegava a minha mão do lado, a mão da mãe dela do outro lado, puxava para cima do colinho dela assim, punha nossas mãos assim, de repente ele unia nossas mãos. Cara, aquilo era tão forte que a gente chorava. Sem conhecer Jesus, a gente chorava de ver aquilo lá. Entendendo? Nossa, Porque é depois uma eu fui criança. entender, depois da conversão, eu fui entender que Deus já usava a menina para falar com a gente, sabe? Então a gente não entendia esse mistério. Entendeu? Então Nossa, como que é é. forte o negócio. Ah, pastor, é assim, né? Tipo, eu vejo muito a criança, muitas vezes une o casal, assim. Eu acredito muito nisso, que o ministério infantil, as crianças, os casais que estão assim, a criança tem esse papel fundamental, assim. Certo. E eu creio que se tudo isso teve que acontecer, teve um motivo, né, pastor? Com certeza, né? E depois disso aí a gente não entendia muito, né? Aí aquelas crises todas, aqueles problemas de casamento lá, aquele falta de entendimento, aí foi quando foi me apresentado Jesus, né? Que eu te falei para você, no trabalho, entendeu? Que foi Não, já. anunciado Jesus para mim no trabalho, eu trabalhando ali, você tá entendendo? Mas com problemas, cheio de problemas. Aí a pessoa, o irmão veio e começou a falar de Jesus para mim. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar, pode tratar com o teu casamento. Você está entendendo? Entendi. Então você começou a falar tanta coisa de Jesus que eu não falei assim, nossa, achei tão bonito. Eu perguntei para ele assim um dia, aí eu falei para ele assim, vocês fazem visita nas casas? Porque antes da conversão tinha um primo meu, tinha, não, eu tenho ele até hoje, um primo mais velho, né? E ele era crente, ele ia lá em casa, na casa da minha mãe, morava fui na casa dos meus pais, na casa da minha mãe ele ia levar a palavra de Deus a todo final de semana, ele mais um outro, existe de dois. Todo final de semana eu Vixe. menosprezava ele das até. Já Queria vem, saber já não, falo esse assim, crente falei, aí. já veio o Tonho de novo. Todo final de semana o Tonho ia na casa da minha mãe lá e falava assim, tia, nós veio orar por vocês. Aí eu falava pra minha mãe se chamar. Falei, Tonho, acho que ele já não quer não, porque tá. Eu não ia mesmo, entendeu? Meu primo tá lá direto lá, falando de Nossa. Jesus lá, sempre lá orando,
falando de Jesus. É um irmão fervoroso da Assembleia de Deus até hoje. O Você Tony, no entendeu? Esse caso. Antônio, né? Ele é Ê, Tony. sobrinho da Foi minha em vão que mãe. você foi lá não, viu, Tony? Sobrinho da minha mãe, sim, mas ele é assim, uma pessoa assim, bem mais maduro, mais experiente, pessoa mais velha, tá entendendo? Aí foi essa rotina nossa aí, sabe? Essa peleja aí. Aí, quando os irmãos foram lá em casa para levar a palavra, foi numa quarta-feira. Eles pegaram, foram numa quarta-feira lá em casa, né? Eles foram lá em casa levar a palavra, lá em casa pregar lá pra gente, que foi o irmão Sebastião, que é pastor hoje também, que é pastor Sebastião de Oliveira, né? Pastor Sebastião de Ei, Oliveira, e o Zé Nilton, né? Que é membro da igreja dele até hoje também, né? Foi os dois lá levar o evangelho lá em casa lá. Aí pregaram lá em casa, entendeu? Aí fez o convite para mim ir na igreja, né? E eu fui na igreja num sábado. O primeiro culto que eu fui na igreja num sábado. E de sábado era um culto de libertação, adoração. era os De cultos. sábado, ao jovem era na sexta, naquele tempo lá na igreja, o jovem fazia na sexta. E no sábado era um culto de libertação, o pastor Paulo, a pastora Miriam, né? Então, aí foi ali que a gente começou. Então, ali você já teve o primeiro encontro com a quadrangular ali. Foi. Pastora Miriam, que é a Isso, nossa pastora. isso, com a pastora Pastor Miriam. Paulo. Sempre Já foi, foi. sempre Então, foi. ali já teve um motivo ali, já. O senhor nunca passou por outra denominação, no Não, caso. não, não. Nunca passei por terminação. Já, logicamente, já visitei, já até preguei igreja de denominação, mas foi ali que foi me apresentar o evangelho. Pelo Entendi. casal, pastor Paulo, pastora Mira, são meus pais na fé. Porque pai é quem cuida, né? É, pai, quem Então, embora cuida. teve um irmão que nos ganhou para Jesus lá, mas pai é quem cuida. Então, quem cuidou da gente mesmo assim, pastor Paulo, pastora Mira, né? Foram meus mentores, conselheiros, né? Que sempre nos orientou na palavra, né? Foi eles mesmo. Pastor, então a gente já tá caçando uma linha de trilhagem aí. Eu queria falar um pouco assim. A gente vai aqui trocando ideia, pastor. A gente vai batendo um papo e vendo assim. E eu tenho assim comigo que eu e o Fabrício, eu gostaria de ter conhecido o pastor Paulo. Foi um pastor assim que eu escuto falar dele, né? E eu assim, particularmente, é uma pessoa que eu não conheci, mas gostaria de ter conhecido por tudo que ele fez pela nossa igreja, por Uhum, todo o caminhar que ele fez na família e tal. uhum. E assim, era realmente um pastor assim diferente, um pastor com unção, um pastor, sabe? Conta uma história aí que o senhor Rapaz, você tem não com ele, tem. assim, que é uma história tipo. O pastor Paulo foi um grande homem de Deus, se nós consideramos assim, sabe? E conselheiro, pastor conselheiro, e aquela calma dele assim, mas quando eu abrir a boca para pregar, você tá entendendo? E outra coisa, você entendeu? Então, com ele não tinha esse negócio, é culto de 1 hora, meia hora, não. Não tinha esse negócio, não. Não tinha isso, não. Para ele pregar, o tempo dele na palavra de Deus, ele falava enquanto Deus estava dando palavra. Então, Meu era às vezes Deus. 2 horas, até 2 horas de palavra. Às vezes eu usava ele 2 horas pregando assim direto, entendeu? E É o um povo tempo ali muito querendo cedo. mais, o E a povo igreja ali. sempre cheia, a igreja sempre crescendo. Você está entendendo? Então ele tinha um dom muito lindo, assim, sabe? De exortação, né? Ministério, né? Exortativo mesmo, assim. E na palavra, mas muito no amor. Hum, Exortava, mas muito amoroso, você está entendendo? E é uma eu. pessoa, um grande exemplo que nos deixou um grande legado, né, na família e para a nossa igreja também, né, que eu sou discípulo também dele, Ah lá, da você vê. pastora Miriam, Ele como deixou uma fruto, né? Ele renca de não. pastores aí, nossa igreja aí, que a gente acompanhou, a gente trabalhou junto, no tempo dele, você está entendendo? Era Entendi. diáconos nossos, e eu na direção do diaconato, que eles me colocaram como diretor de diaconato, muito cedo na igreja, me tornei um diácono, depois diretor, e Deus começou a levantar no nosso ministério, diaconato, pastores. Rapaz, era aquela ceifa de pastores, assim, que e aí ele estava com Nossa. o projeto dele assim, que era assim, né, ele falava assim que Deus tinha dado a visão para ele, quando a nossa igreja era pequenininha, lá na Rua Pará. Deus tinha dado um sonho para ele, né, visão para ele, que Deus colocou, ele viu um círculo, e desse círculo saíam várias raízes, você entendeu? Olha. Então, e qual foi a tradução do sonho, a interpretação do sonho que Deus deu a ele? Aquele círculo seria a igreja mãe, igreja sete. Aquelas raízes seriam as igrejas que ia saindo Glória a dela. Deus. Você Olha. entendeu? Aí começou, aí onde ele começou.
Você está entendendo? Porque antes da nossa igreja ser uma igreja sede, era chamada de quinta igreja, né? Era a quinta igreja. Então, essa nossa quinta igreja, na época, mesmo que não era sede, ela começou a abrir outras igrejas através dela, gerar fruto através dela. Isso é Você está importante, entendendo? né, Então, pastor? aí começou assim, sei lá, através dela, assim, aí começou, nós não era nem sede regional ainda, que nós passamos a ser sede regional, 2006, né, 2006 para 2007, que a nossa igreja deixou de ser quinta igreja para ser a igreja sede segundo campo missionário. Você está Nossa, entendendo? então assim, pelo que o senhor me falou, eu queria até comentar isso com o senhor, pastor. Ele exortava em amor, certo? Uhum. A Bíblia fala pra gente exortar e Isso, exortar em amor. isso. E só que o senhor falava que ele dava a palavra e conversava ali quanto tempo durasse, creio eu, assim, muito Uhum. embasado na Bíblia. É, Você acha que hoje, assim, para nós, assim, isso aqui, câmera, live, essas coisas, igreja, o pessoal brinca muito essa questão da igreja com parede preta, a igreja com lanterna, sei lá, tipo luzes, aham. luzes. E tudo isso é um conjunto para chamar a atenção, mas o que as pessoas vão ficar é a questão com a palavra. O senhor tem isso, porque assim, Uhum. eu quero falar assim, porque a gente vê hoje muitas igrejas, muitas denominações, mas e a palavra? Porque E a isso. palavra? Porque uma pessoa talvez vai ficar ali 2, 3 meses, vai achar a igreja bacana, Uhum. vai achar a igreja legal, mas só ter uma igreja legal, uma igreja bacana não é o suficiente. É Creio eu, isso no meu verdade. Não, pensar. logicamente. O que vai estruturar a pessoa, espiritualmente, a pessoa, é a palavra. Tá entendendo? A igreja, se não tiver a palavra de Deus, então não tem negócio. Não adianta ser bonito, não adianta você enfeitar a igreja, chamar atenção, entendeu? Porque o que vai prevalecer de tudo é a palavra de Deus. Então, o que nós temos que implantar no coração das pessoas, principalmente nessa geração de hoje, jovens, nós temos que implantar no coração deles a palavra de Deus. Tá entendendo? Então, hoje em dia, as pessoas acham assim que é só cantoria, cantar. E outra, tá deixando muito, as pessoas estão deixando muito Cristo de lado. Entendeu? Até mesmo de cântico. A gente tem que ficar mais atento em relação a isso. É Né? verdade. Então, o evangelho tem que ser cristocêntrico. Então as pessoas estão assim, o ego das pessoas tem sendo massageado demais e Cristo tem ficado de lado. Então a gente tem visto Aí, muito ó. isso aí nas Nossa, canções, até você tá arrepia, entendendo? rapaz. Não é. Você tá entendendo? Mas é a realidade, você tá entendendo? Então a gente tem que analisar quando até mesmo as canções que a gente cantava, a gente louvava o Senhor naquele tempo, era Jesus o centro de tudo, era Jesus. Você tá entendendo? Então não fica aquela coisa de só curar a nossa alma, a gente tem que Jesus tem que ser exaltado através da nossa adoração, sabe? Então, o evangelho precisa ser anunciado e Jesus precisa ser glorificado. E o senhor falou das músicas, até a questão das músicas, até as músicas que também tem que ter embasamento bíblico, porque se for uma música. Tem que ter baseamento bíblico, tem que voltar no sentido da palavra, fazer que as pessoas tenham sede de Deus pela palavra de Deus, sabe? Então a gente tem que ensinar as pessoas ao temor do Senhor, não é ter medo de Deus, ter temor da palavra de Deus, certo respeito pela palavra de Deus. Porque hoje em dia, Fabrício, que existe o seguinte, hoje em dia, nos tempos modernos que estamos vivendo hoje as pessoas falam assim, ó, até há poucos dias minha esposa mostrou uma pessoa falando a respeito da Bíblia, porque criticam a Bíblia no celular, usar a Bíblia no celular. Não é que é uma crítica que nós criticamos. O que nós não queremos é que as pessoas deixem de usar a Bíblia. Você entendeu? A Bíblia folheada de papel. Você está A entendendo? Bíblia é É Bíblia Bíblia mesmo, né? mesmo, Bíblia mesmo, Não que a do porque celular não a gente seja menos Bíblia que a. porque a gente se desperta muito se dispersa muito usando só a Bíblia online, a Bíblia celular, Sim, aquela coisa, você entendeu? Você está com o celular ligado, lendo a palavra, de repente chega uma mensagem ali, você distrai você. Você também vai tem. lá naquela mensagem para depois você voltar, você perdeu o sentido, porque aquilo lá às vezes é alguma coisa supérflua, alguma coisa que não vai edificar nada, só para tirar sua atenção. Você está Isso é entendendo? verdade. Então, Principalmente no meio dos jovens, o que está assim, né? aparecendo hoje em dia, a gente não vê mais as pessoas assim. Sabe, eu sou de um tempo, você está entendendo? Isso aí não é tão muito tempo. Imagina as pessoas, tem pessoas aqui que muito mais velhas na fé do que eu,
sabe? Na igreja, tem pessoas mais Verdade. velhas na fé do que eu. Se eu estou aqui na igreja, se eu estou na igreja aqui há 33 anos, tem pessoas que vêm primeiro do que eu, Tem pessoas sabe? que já estavam há Você mais está tempo que o entendendo? senhor já. Que já é cristão mais antigo. Então, que sabe melhor do que eu, que sempre a gente foi ensinado a respeitar e amar a palavra de Deus. Andar com Bíblia na mão. A gente já foi zombado de andar com Bíblia na mão. Você está entendendo? Hoje as Entendi. pessoas não zombam demais. Hoje as pessoas não zombam de nós mais. Isso está errado. Você está entendendo? Tá. Está errado. Por quê? A conformidade. Nós estamos andando com a conformidade do Se mundo. a gente conformou com o Se mundo, tem conformar com alguma o mundo, coisa as errada. pessoas, entendeu? As pessoas olhar para nós e não ver diferença nenhuma. Você está entendendo? Então a gente tem que, as pessoas têm que olhar para nós e ver alguma coisa diferente aí. Leva uma pessoa diferente. Aquele homem lá é crente, aquela moça, aquele jovem lá é diferente, aquele jovem lá parece que é crente, jovem diferente, É entendeu? Então verdade mesmo. precisa fazer isso, entendeu? Porque se a gente vai olhar para os evangelhos, mesmo Pedro querendo esconder, as pessoas olhar para ele, o soldado olhar para ele, você é um deles. Não, eu não. Você parece com ele. Você está entendendo? Então, quer dizer, então precisa ser assim. As pessoas identificavam Precisa se Pedro ali identificar, mesmo. entendeu? Então nós precisamos ter a nossa identidade diferenciada. Né? Por mais que a gente está num tempo hoje, num tempo bastante diferente do meu tempo de jovem, né? Porque eu fiz parte da mocidade dessa igreja também, com muito evangelismo, a gente fazia muito evangelismo, aquela coisa toda de participação dos trabalhos de jovem da igreja, né? Retiro. Ah, retiro, nossa, retiro Retiro é uma é. bênção de Deus. Retiro até hoje eu estou dentro. Né? Então, aí o que acontece? Por mais que a gente veja nos dias de hoje bastante diferente daquele tempo, mas a gente tem que olhar o seguinte, a gente tem que pegar essas raízes. Nós Sim. estamos lembrando do pastor Paulo aqui. Eu lembro dele pregando. Ah, que saudade. Ele falava para nós assim, vai chegar um tempo que as pessoas que ficam me criticando, ficam demorando, vai ter sede de ouvir eu falar. Foi dito e feito. Passados os tempos, depois que o pastor Paulo morreu, chegou o irmão falar para mim, nossa, saudade de ver o pastor Paulo pregando. Mesmo que ele demorava muito, mas saudade de ver ele pregando. Você está entendendo? Então é assim que acontece as coisas. Então a gente tem Nossa, que valorizar, o né? senhor falou um negócio que eu queria até comentar, que eu tava. Eu tava ouvindo algumas pregações e veio na minha cabeça, a gente vê muito as pessoas que vieram de gerações atrás, pessoas mais antigas, né? Falando, que no meu tempo era assim, no meu tempo era assado, que no meu tempo, nossa, o Espírito Santo se manifestava de uma forma. Mas se a gente vê o lema da nossa igreja, Hebreus 13:8, fala que é o Uhum. mesmo ontem, Jesus é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. E por que que essas pessoas antigas, vamos colocar assim, não buscam da mesma forma que buscavam antigamente e o que está acontecendo? É isso que eu estou querendo um questionamento. Falar, mas os jovens que têm que buscar. Mas você ainda está vivo, uma pessoa antiga ainda Uhum. está viva. E por que que eles, ao invés de ficar, eu vejo muitas pessoas antigas criticando os jovens, não busca, Uhum. mas ajude, auxiliem eles a buscarem mais, né? Isso é um recado que eu faço, assim, até meio que um desabafo Uhum. por que que as pessoas antigas não estão ajudando os jovens ao invés de, sabe, De criticarem. de criticar e, sabe, falar assim, ó, o mesmo Espírito Santo, mesmo Jesus que era antigamente, mesmo Deus que era, é Uhum. agora e eu quero apresentar isso pra vocês, vamos junto, vamos buscar. Uhum. E só que aí não, aí acaba virando uma comodidade, uma pessoa de idade já não quer saber mais de buscar a Deus, porque acho que já buscou demais. O que o senhor Então, vê nesses pontos de vista, o assim? que precisa ser feito, eu acho muito que precisa ser feito, Fabrício, entre os antigos, cristãos mais antigos e a juventude de hoje, sabe? É desligar um pouco daquilo que o mundo hoje nos oferece também. Sim, Você está entendendo? Porque não é só os jovens que gostam da internet. Não é só o jovem que fica na internet. Não é só o jovem que gasta seu tempo, você tá entendendo? Em redes sociais. Tem pessoas mais velhas, tem pessoas de idade, tem pessoas, você está entendendo? De meia idade também que ficam e perdem muito seu tempo. Então, isso aí é uma das coisas que vai roubando muito tempo e vai se esfriando as pessoas. Então, a gente tem que lembrar que Jesus falou a respeito disso, né? Porque nós estamos vivendo um tempo de muita iniquidade. Isso aí não tem como a gente esconder. isso é verdade mesmo. Escancaradamente. Hoje em dia, Hoje a tá bem iniquidade mais. está aí a todo vapor. E Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Você está entendendo? E Entendi. quando Jesus fala a respeito dos derradeiros, serão os primeiros, porque os velhos, muitos dos mais velhos,
vão ficando acomodados. Você está entendendo? Não está buscando mais naquele fervor, não tem mais aquela vontade, não está querendo No mais buscar secreto aquele ali pico. já não tá Você está mais. entendendo? Então, os jovens já, e tem muitos que estão chegando, muitos vão chegando e vão chegando com sede de Deus. Você está entendendo? Você vê uma coisa tão sublime, que eu estava vendo um pastor pregando hoje, né? Estava vendo ele pregando hoje, e até mostrei para sua sogra, Leandro Teles. Leandro Teles. E o pastor pregando, ele é muito usado, assim, Deus usa muito ele em revelações. Você está entendendo? Revelações, Deus usa muito ele em revelação. E ele pregando ali na igreja dele, Deus pegou e mostrou um rapaz sentado lá. Ele chegou diante daquele moço lá e já começou a conversar com aquele moço lá. E Deus começou a entregar, desenrolar o mistério na vida daquele Começou moço a lá. rolar um mistério, Aí ele pegou e falou pro moço mistério. assim, ele falou assim, de onde você vem? Quem é você? O rapaz falou assim, há quanto tempo você está aqui? Ele falou, não, eu estou vindo aqui para cá agora, e minha família. Mas você pertencia, Deus fala comigo que você pertencia a uma religião. Eu falei assim, eu sou assim. Há 25 anos eu sou da Umbanda. Desse jeito. Há 25 anos da Umbanda. Ele falou assim, 25 anos da Umbanda? É. E agora, você está... Não, eu estou querendo mudar. Eu vim para cá, estou querendo mudar, não quero mais aquela vida, aquela coisa toda. Você está entendendo? E ele falou assim, olha, aí eu estou vindo para cá, estou começando a vir aqui com a minha esposa, a gente está vindo para cá, você tem, minha vida. Desde criancinha eu fui criado, desde criancinha na Umbanda, aquela coisa, então eu estou querendo vir para cá. Aí o pastor pegou e falou para ele assim, Jesus tem vida nova para você. Começou a declarar Começou a Jesus na falar. vida daquele moço lá, e sei que tem, sei que tem. Ele falou assim, vem aqui, levanta um pouco. O moço levantou, e o pastor grandão, o rapaz mais baixinho, me dá um abraço aqui. Não é que ele abraçou, o pastor já juntou ele. Já juntou, já agarrou. Tá entendendo? Aí Aquele moço. pronto. Rapaz, de repente o pastor, de repente o pastor se sortou, o cara batizado no Espírito Santo ali assim. Oi, Você tá aí. entendendo? O mistério da coisa como que é o O negócio? negócio é. Você tá entendendo? Então, quer dizer, foi batizado no Espírito Santo instantaneamente. Ele falou aí que batizado no Espírito Santo instantaneamente. Você tá entendendo? Quer dizer, a pessoa, Isso é forte, as isso aí pessoas que é querem buscar, o Espírito continua sendo o mesmo. Você falou verdade. assim, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Eu lembro da nossa igreja. É É, mesmo. Continua sendo o mesmo, operando do mesmo jeito, curando da mesma forma. Jesus continua fazendo obra, só quem crê e confiar e buscar, ele está fazendo. Você está entendendo? Então, o que precisa ser feito hoje é a gente voltar às nossas raízes. A igreja evangélica quadrangular é uma igreja missionária, uma igreja onde eu pude presenciar dentro dessa igreja. Meus olhos podem ver pessoas entrando na cadeira da igreja, assim, entrando na igreja de muleta, sair andando, entendeu? Passando naquele nossa. corredor ali do Milagre, ali na Rua Pará, ali, na Avenida do Brasil, aqui com tanta coisa também. As revelações, quanto Deus, quanto a pastora Miriam, o Ministério de Revelação, que Deus usava muito ela, o pastor Paulo também, você está entendendo? Então, uma dimensão assim tão que Foi Deus uma coisa. extraordinário, você está entendendo? É Então, é, verdade. é muita coisa, curas, enfim, tudo a gente já presenciou, sabe? Deus orou, viu Deus curando pessoas assim, de doenças, câncer, AIDS, entendeu? Então, ele continua. Será que ele mudou? Não, mudou não. O Não. evangelho mudou. Nós que mudamos. O evangelho não muda. Então, nós é que mudamos. Você está entendendo? Então, a gente precisa mais buscar, se separar mais o tempo de Deus para a nossa vida. Aí as É, coisas acontecem. isso aí galera, é uma. Já tá chegando aqui, caminhando já pro fim, pastor. Acho que vai ter que ter Bem, parte 2 aí, rapaz. Eu tô achando, viu, galera? Acho que vai ter que ter parte 2, que eu acho que ficou muita conversa ainda pra trás, viu, pastor? A próxima. Pastor, e assim, pra gente finalizar, eu queria que o senhor contasse uma experiência sua aí com isso mesmo, com o Espírito Santo. Que assim, Cara, a gente, que nem o senhor falou, a gente tá numa igreja que a gente tem essas questões dos dons, tem essa questão de ser uma igreja missionária, a EME, quando tudo uhum. começou, a gente tem essa unção de... E, cara, eu acho que hoje o Espírito Santo não mudou, só falta realmente a gente buscar mais e ter mais direcionamento, porque os jovens hoje, querendo ou não, os jovens estão com pensamento de eu vou e quando eu tiver lá meus
40, 50 anos, eu vou pra igreja e morro ali, né? Só que a gente tá vivendo um tempo aí que não tá tendo tempo, né? Hoje a mortalidade de jovens está muito grande. Então, conta uma experiência do senhor, assim, que o senhor viveu, assim, que o senhor fala, essa experiência é a experiência que me marcou mesmo, que me mudou, assim. Fabrício, a gente, pelo tempo que a gente está na presença de Deus, foi várias e várias experiências que a gente viveu durante esses anos, né, de ministério de cristão também, né? Então, já vimos Deus fazer coisa assim extraordinária, né? Falar duas coisas bem rápidas. Falar de um testemunho de uma experiência que eu tive muito grande, que a irmã dessa pessoa vem aqui na igreja, congrega com a gente aqui na igreja. Eu estava na igreja nossa, porque eu vou falar só isso aqui, porque já são várias coisas. Eu não sou de Se contar, deixar aqui, mas né? se eu começar a escrever, você tá entendendo? De passagem, de pessoas que passaram na igreja, no tempo do cinema lá, no cinema, que o movimento lá era diferente, era muito grande. Muito movimento, pessoas a pé passavam ali, sabe? É, o pessoal Cruzando ali, as fala. pessoas que passavam ali. Fabrício, coisas ali que você não. Você entendeu? Olha, você tem uma coisa, eu já lembrei de outra coisa. Vou Já, lembrando de várias. já lembrei de Não, outra mas já. tô lembrei de uma aqui que uma vez eu estava lá na igreja, lá, né? E uma moça entrou na igreja, num desespero. Você tá entendendo? Ela entrou na igreja num desespero. E aquele desespero eu peguei, eu vi que a pessoa estava, né, possesso de demônios. Aí eu me aproximei, eu cheguei, o que está acontecendo, moça? E ela não falava coisa com coisa. Você está entendendo? E começou a Entendi. me querer honrar. Você viu que ela estava possessa. Aí eu comecei a orar, repreender, expulsar aquele demônio da vida dela. Aquela moça ficou liberta. Você está entendendo? E ela começou a falar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu falei: aí você entrou aqui, a porta da igreja fica aberta. Você entrou de uma vez aqui na igreja. Falou assim, aí ela falou assim, nossa, eu ia me pular da ponte aqui da General Teles, lá, sabe? Eu Sim. descia ali, ia virar a rua lá da igreja lá assim, e descer na General Teles. Ela ia pular da ponte. Ela disse que morava ali na Rapaz. Santa Luzia e saiu para fazer essa arte. Porque falou assim, ó, minha filha tá mexendo com uma vida errada. Meu filho mexendo com droga. Meu marido não Tudo entende. errado. Tudo. Então, falou assim, então eu ouvi uma voz que falou, a única solução minha seria eu fazer isso. Então eu saí para fazer isso. Então Deus direcionou ela, desviou ela e levou para dentro da igreja. Ali pro lado da ponte da General Teles. Entendeu? Então Deus tirou ela dessa rotina, dessa rota dela, e enviou para dentro da igreja, você entendeu? Rapaz. Então são experiências surreal que a gente vê assim coisas acontecerem, fica assim, puxa vida, o quanto Deus é tremendo, né? O quanto Deus faz e coisas extraordinárias, né? Outra também, rapidamente também, que eu lembrei de dois testemunhos assim de para você, uma moça também que entrou na igreja lá também, a mãe e filha, né? Ela tá querendo trazer uma aguinha para nós aí, Quer Fabrício. uma Pode água? trazer aí, opa. Ah, Aí achei aqui, sabe, ó. aí sabe, Não sei se ela essa apareceu na moça, cena, não, a mas aí, mãe, pastor, a uma mãe e a aguinha. filha, né? Chegou na igreja, Galera, aqui, ó. a mãe e a filha Daqui uns chegou dias na vai ser igreja, né? café, vai ser coca, E elas guaraná. chegaram assim, sabe, na igreja, assim, sabe? E aquele desespero, chorando, né? Desespero. Peguei e falei assim: o que está acontecendo, né? E eu conheci o marido da moça, né? E ela também, de vez em quando, ele parecia com ela na igreja. Ele era mais firme na época. E ela, droga, uma vida muito torta. E ela chegou, a mãe e a filha. E eu peguei: o que aconteceu? A mãe falou assim: ela descobriu, isso é o resultado agora que ela tá com HIV, vírus HIV, Nossa. né? Então deu positivo. Rapaz, Deus, e aquela coisa, sabe, aquele choro, aquela coisa toda. Isso E eu deve ser comecei a uma conversar com notícia elas e bem. falar de Jesus ali para elas ali. E eu falei para aquela moça assim, para a mãe: vocês creem que Jesus pode fazer um milagre hoje na vida, né, da Eliane? Esqueci nem o nome. Olha. Aí ela falou assim: eu creio. Eu falei assim: então se você crê, mas eu vou orar. Você fazendo novos exames. Você vai voltar aqui, não vai dar mais nada, sabe? Então quando eu fui orar para aquela moça, manifestou uma legião de demônios. Ela estava possessa. Os Vixe. demônios estavam fazendo aquilo com ela, sabe? Ela caiu, orei, repreendi, fiz a libertação. Falei: amanhã, que era na terça-feira, isso é na segunda, amanhã, na terça-feira, tem culto.
quero que vocês venham amanhã, no culto da vitória. Amanhã a pastora Miriam vai estar aqui. Apresentar vocês para ela, para estar orando por vocês também. Foi dito e feito. Ela levou na igreja, a mãe levou a filha, chegou lá, orou, repreendeu o demônio de novo dela lá, sabe? Ela ficou de novo possessa, libertou de novo e foi embora. Eu estou bem lá na igreja, na outra segunda, tranquilo lá na igreja, fazendo minhas coisinhas lá. De repente, elas entram lá na igreja e daquele sorriso até no canto da boca. Aí você entendeu? Eu falei, o que aconteceu, mano? Assim, o resultado do exame, fizemos novos exames. E aí, o que aconteceu? Deu tudo negativo. Graças a Deus. Sabe? Então, são experiências, coisas de vida que a gente não esquece, você tá entendendo? Até uma irmã que vem aqui na igreja falando para você aqui que a irmã dela chegou na igreja lá com a filha, lá ia vir aqui para o Francano, passando a calçada da igreja. De repente, ela entrou, que desespero. Eu vi que a mulher entrou passando mal assim, de repente, a menina gritando, minha mãe tá passando mal, né? De repente a mulher caiu, borrachou no chão. Desbundou ali. E você entendeu? A mulher foi ficando roxo, o lábio branco, assim, foi ficando roxo, o lábio branqueou tudo assim, e você coisava assim, não achava pulsação na mulher. E eu falei já assim, vai batendo no desespero já. A mulher fartou aqui dentro da igreja, né? Aquela coisa toda, e não via nada, a menina naqueles gritos, né? E eu peguei, comecei a clamar pro sangue de Jesus. E era a serva de Deus também, mulher. Comecei a clamar pelo sangue de Jesus, pedir, Jesus, dá vida para ela e repreender ela. Aquele dia foi no trono, clamando a Deus mesmo para a vida dela assim. E graças a Deus, você tá entendendo? Graças a Deus, de repente, ela começou a dar aquelas mexidinhas de novo assim. Aí eu comecei a glorificar a Deus e, entendeu? Repreender. Depois de repreender o espírito de morte, agora só dar glória a Deus e aquela coisa toda. E Jesus levantou ela. Aí a irmã dela vem aqui na nossa igreja e fala assim, pastor, minha irmã nunca esqueceu mais que ela morreu dentro da igreja e o Senhor ressuscitou ela lá dentro da igreja. Mas se esquece Jesus também, deu vida para ela, Jesus deu vida para ela dentro da igreja de novo. Né? Eu falei assim, louvado seja Deus, que foi dentro da igreja que ela caiu, porque se cai na rua ali, de repente não dava nem chance de ter alguém para interceder e orar por ela, né? Porque Deus fez a obra na vida dela ali. Era uma serva de Deus, até hoje é serva de Deus, você tá entendendo? Congrega na igreja lá do Santa Terezinha. Imagina, pastor, tá na rua, cair, não tem nenhum pastor, pronto aí, ó. Então, cai na rua aí, então, infelizmente coisas, vai entrar para estatística. São experiências assim que a gente vivemos, assim, sabe, assim, mas o Espírito Santo é coisa magnífica na nossa vida, sabe, rapaziada. Uma outra ocasião aí, outro tempo, a gente fala mais um pouco a respeito dessa experiência com o Espírito Santo, do batismo. Nós vai fazer um só com isso, rapaziada. Nós vai fazer um só, vai trazer o pastor, vai falar, pastor, agora fala do Espírito Santo e... rapaziada, que é o que há. Vocês têm que buscar mais experiência. Se enrolar, assim, o rolo é muito grande. Não, se rolar, rapaziada, ó, nós fica aqui um bom tempo, viu? Gente, pastor, dá as considerações finais aí pra gente estar encerrando essa... Tô feliz pra caramba aqui, pastor. Eu também, muito contente, muito feliz, né? Eu sei que por aqui vai sentar muitos outros homens e mulheres experientes. Glória a Deus, e às vezes muito mais experientes que eu também, que eu vou aprender com eles também, né? Mas eu agradeço a Deus, Fabrício, em primeiro lugar, pela oportunidade, e a você também pelo convite. Não, tá doido. Nessa sua equipe aí maravilhosa que tá aí, aí nos bastidores, né? Aqui tem uma galera aqui no bastidor aqui, ó. Tem até um careca ali, ele é meu amigo, né? Esse careca ali, ó. Ele me olha ali, ó. Esse aí é um soldado, hein? Eu também sou careca, viu, gente? Aquele logo, quando ele tiver passar por aqui também, que ele tem muita experiência com Deus, viu? Aqui, ó, rapaz. Aquele era, viu? Não, aquele ali vai chegar a hora dele. Ele acha que não, ali tem história também. Com certeza, muita história. Esse é mais velho que eu na fé. Rapaz, então, esse é mais velho que eu na fé. Fica com... Tem muitas experiências boas, vivida com Deus também, sabe? Então, é isso aí. Eu quero agradecer e falar para você que vai nos ouvir também, que você fique firme com Deus. Não importa a sua idade. E alguém fala assim, é muito cedo. Porque papai e mamãe não nos garante a nossa entrada no reino de Deus. É verdade. A nossa salvação é individual. Então, papai e mamãe não podem impedir que um jovem vá para a igreja. Papai e mamãe não podem impedir que você sirva ao Senhor, que você louva a Deus. Né? Faz com tudo com sabedoria. Ame, respeite seu pai e sua mãe. Mas uma coisa é certa. A nossa salvação ela é individual. Então, entra para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, ora ao Senhor. Não faz escândalo para
para que eles se sintam perturbados com você, mudando de religião. Você, jovem que me ouve hoje aí, que às vezes, né, tem tanta. Já teve convite, e às vezes você fica assim, mas meu pai, minha mãe não vai. Deixa seu pai e sua mãe, vai você, busca você a Deus, e depois você vai estar orando em favor de seus pais. Amém. Né, porque o caminho é para todos. Jesus é para todos. Jesus pra não veio todos, somente rapaziada. para as pessoas mais velhas, os idosos, mas Jesus veio para as crianças. Ele diz: olha, não pensar que vinha minhas criancinhas, pois Sim. delas são o reino dos céus. Até crianças, Jesus ama as crianças, Jesus quer que as crianças estejam ao lado dele. Jovens, né? Jovens também, que vocês fazem parte do exército do Senhor, alistado Mas como tá aí, fortes né? ali. Então, a juventude de hoje tem que se pegar com Jesus, né? É Levar verdade. Jesus para a sua escola, levar Jesus para a sua faculdade, você entendeu? Só com o seu testemunho de vida, porque hoje em dia a gente sabe como está sendo perseguido, principalmente nas escolas, nas faculdades hoje. É Estão fazendo de verdade. tudo para barrar o evangelho, para impedir que nós anunciamos o evangelho. Mas você é uma carta viva, que ninguém pode apagar. Ô, Né? Foi glória! escrita pelo dedo de Deus a sua Rapaz do história. céu. Então A ninguém pode vigília logo na apagar isso aí. sequência. Né? Então, jovem, se firma cada vez mais. Jesus ama vocês. Aleluia. Aí, rapaziada. Acho que é isso. Não tem mais o que. Vai ter uma parte 2 porque aqui tem muita história. E eu faço questão de ter uma parte 2 com o nosso pastor Edson. Amém. Galera, é isso. Primeiro capítulo, primeiro episódio, primeira história aí de uma página nova que a gente vai se iniciando. Certo? Quero deixar um agradecimento aí à pastora Miriam por ter nos confiado o movimento de jovens, nos confiado essa liderança de jovens. E vamos pra cima, vamos crescer. Não importa como você comece, mas comece. Certo? Galera, esperamos que esse programa aqui tenha te edificado de alguma forma. Tenho certeza que muitas coisas acontecerão de bom aqui. Quero agradecer a equipe que está aqui, todo mundo que está aqui também. E é isso, família. Não esqueça de compartilhar, de curtir. Vai ter aqui embaixo nosso canal de corte também. Tá tudo certo, tudo organizado. As redes sociais do Funes e tudo aí. E sem querer fazer um merchan aqui também já, né? Culto às 8 horas todo sábado aqui na Avenida Rio Branco 685, certo? Então tá todo mundo convidado e até a próxima, certo? Então fica com Deus, galera. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.